iniciar o nosso estudo de hoje, né? Eu gosto de chamar de estudo porque a casa espírita também é uma escola, né? Onde a gente vem aprender, onde a gente vem beber na fonte e absorver uma série de conhecimentos para nos ajudar na caminhada terrena. Então o tema hoje é aceitação diante dos desafios da vida. E eu acho que é uma coisa pertinente para todos nós. Todos nós temos desafios, né? Cada um do seu tamanho, cada um da sua maneira, mas isso é um processo inevitável, até porque os desafios nos ajudam a crescer, nos remetem ao aprendizado. Aceitação é um tema bem objetivo, né? Bem circunscrito, quase que relacionado a uma palavra. E o que é realmente aceitação? Aceitar ou não aceitar os momentos difíceis? O que a gente tem para acrescentar em relação a esse tema? Antes disso, eu queria fazer uma introdução e compartilhar um outro entendimento, que na minha opinião cria uma base para a gente entender melhor a questão da aceitação e outras questões importantes também, que é a diferença entre ter ciência e ter consciência. Eu refleti um pouco a respeito disso e eu fiz umas leituras que me ajudaram a ter uma clareza a respeito. E aquilo me ajudou muito e continua me ajudando quando eu estou diante de um novo aprendizado ou num processo de aprender algo. Não precisa ser exatamente algo novo. Posso estar no meio ali da caminhada, mas essa diferença entre ter consciência e ter ciência vem me ajudando bastante. Eu queria compartilhar com vocês um pouco isso. Ter ciência, não a ciência no sentido clássico, né? Estudo científico, biologia é uma ciência. Não é nesse sentido que eu estou falando. Quando a gente pergunta para uma pessoa, você sabe que fumar faz mal? Aí a pessoa diz o quê? Sim, sei que fumar faz mal. Você sabe que fumar pode te levar a uma doença muito séria, um câncer, por aí vai? Sim, eu sei. Mas você ainda fuma? Sim, fumo. Esta pessoa tem ciência. Ela poderia até dizer assim, eu estou ciente de que fumar faz mal. Mas consciência, pelo menos nesse entendimento que eu estou trazendo aqui para vocês, é quando o conhecimento faz parte de você de uma maneira tão plena, tão profunda, que você é esse conhecimento. E se você é esse conhecimento, é quase que, poderia até forçar a barra um pouquinho e dizer assim, é quase que você não consegue ser diferente disso. Então, outro pequeno exemplo. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque ia ser um pouquinho constrangedor. Quem joga lixo na rua? Até porque eu acho que aqui, sinceramente, no coração, ninguém deve ter esse mau hábito. Eu acredito que hoje, com a quantidade de informações que a gente tem sobre esse assunto, é possível, num público assim até grande, ter uma unanimidade. Ninguém joga lixo na rua. Por quê? Porque existe todo um processo de informação que nos levou a ter consciência que isso é um gesto ruim, para não dizer assim, errado. Mas em outros tempos, quem sabe, até alguns de nós, sem tanta informação, talvez soubesse que era errado. Mas será que estava plenamente consciente disso? Será que conhecia todos os impactos? E as pessoas que ainda jogam lixo na rua? Para mim, elas só não estão ainda plenamente conscientes desse assunto. Porque quando estiverem, não mais jogarão lixo na rua. É simples assim, né? Essa diferença, ter ciência versus consciência. E agora um assunto mais sério um pouquinho, um exemplo mais difícil. A gente no nosso país, também não vamos dizer que é só o Brasil, né? Existe um mal mundial que nós estamos assim como se fosse no alto da escala que representa esse mal. No alto quer dizer não em primeiro, mas assim certamente entre os primeiros, que é o mal da corrupção. Não é? A gente não ouve falar isso todo dia, a gente sabe até certo ponto as grandes dificuldades que a gente enfrenta em relação a isso, certo? Então a corrupção é um mal, beleza. O que é corrupção? É quando você usa de um meio ilícito
só para falar numa definição muito simples, é mais do que isso, mas quando você usa de um meio ilícito para obter alguma vantagem. Faz sentido? Assim? Chamar isso de corrupção? Muito bem. E a gente condena os políticos, critica os políticos e outros setores, empresários, pessoas envolvidas em esquemas que aparecem na televisão. E se o guarda parar a gente na rua e a gente estiver com alguma irregularidadezinha no pagamento do IPVA ou tiver alguma outra questão, será que a gente sucumbe à tentação de dar um troquinho pro guarda? Porque eles pedem. Eles pedem assim, tem outro jeito da gente resolver isso. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. E vocês acham que eu dei propina pro guarda ou não? Levante a mão quem acha que eu dei propina pro guarda. Por favor, essa pode levantar a mão. Não vou brigar com ninguém. Outro. Rapaz, tô mal na fita. Achei que eu tivesse melhor um pouquinho. Quem levantou a mão, acertou. E não pensem que eu falei isso para ficar engraçado não, porque me dói um pouco. Mas foi graças a Deus, eu tive fazendo os cálculos, quando eu pensei em fazer essa confissão pública, há uns 9 anos atrás. Eu estava vindo do Rio para Macaé, estava só eu e minha filha no carro, eu consegui calcular porque eu lembro da idade mais ou menos que ela tinha. E aí o guarda parou, eu tinha feito uma ultrapassagem, uma faixa dupla, era um retão, eu nem sei porque que tinha aquela faixa dupla ali, mas eu fiz a coisa errada. E a Polícia Rodoviária Federal estava, tem gente rindo até agora para mim, engraçado. Estava numa curva, eu acho que até estavam parados estrategicamente ali. Aí pararam, eu falei, caramba, aconteceu. E conversa daqui, conversa dali, eu tentei dizer que eu não estava muito ciente daquela faixa dupla ali e tal, falei o que dava para falar naquele momento. E ele fez toda uma propaganda do quão seria difícil para mim. Multa cara, não sei quantos pontos na carteira, e depois veio aquela frase emblemática. Mas a gente pode resolver isso de outra forma. O que isso significa, né? Dentro desse métier, dessa linguagem. E eu entendi. E eu avaliei na época aquilo como viável. Ele tinha pedido algo em torno de R$300, eu só tinha 80 e foi esse mesmo. Neste mesmo dia, eu cheguei em Macaé um pouco chateado, né? A gente passa por essa situação, e até contei para os familiares, para as pessoas próximas. Não fui recriminado por ninguém. Ninguém falou, puxa, que coisa chata, você alimentou o câncer da corrupção. Quase que houve uma concordância com o assunto, né? Uma identificação talvez. E aí, nesse mesmo dia, coincidentemente, eu perdi o meu celular. Foi embora. Sei lá quanto que custava aquele celular na época. Acho eu que era mais caro do que a multa que eu pagaria se eu tivesse resolvido a coisa da forma certa. É claro que isso me fez pensar, já na época, essa noção de causa e efeito já estava chegando perto de mim, mas eu não tinha plena consciência dela. Eu só estava ciente. E aí, anos depois, eu tive a felicidade de ser parado mais uma vez, e eu estava de moto, e aí não foi uma ultrapassagem, eu acho que eu não tinha pago o meu IPVA ainda, fora da data, alguma coisa assim, e o guarda falou que ia ter que levar a moto, pior do que multar, e disse aquela frase, mas a gente pode resolver de outra forma. E eu falei para ele, não, eu prefiro resolver pelas formas legais. Ele olhou assim para mim, tipo, quase que se ofendendo, como se eu estivesse xingando ele de alguma forma. Fez uma cara feia, anotou logo que tinha que anotar e levou minha moto. E eu realmente tive um trabalhão para tirar, com todo um procedimento, quem já passou por isso sabe. Mas e a consciência? Tranquila, feliz. Até poder compartilhar isso com vocês agora, essa é a parte boa de contar isso, né? Porque a gente está num processo gradativo de evolução. Então é natural que a gente esteja transitando, então é natural que a gente transite desse estágio de estar ciente das coisas para o estar plenamente consciente. É assim que funciona.
E a gente, graças a Deus, tem uma doutrina, uma religião, que é a doutrina espírita, que traz um manancial incrível de conhecimentos, que na minha opinião são verdades que libertam, que expandem a nossa consciência e fazem a gente ter uma visão mais ampla da vida. Então, aos pouquinhos, a gente vai absorvendo essas informações e vai expandindo a nossa visão e vai se tornando um ser mais consciente dessas verdades eternas que o Espiritismo nos traz. Imortalidade da alma. Somos seres imortais caminhando numa jornada evolutiva infinita. Isso é muito grande, né? É um pensamento vasto que nos convida realmente a uma visão sistêmica. Se fosse no contexto xamânico, a gente chamaria isso de visão da águia, que é aquele animal que voa de cima e consegue ter uma visão muito ampla do que está acontecendo. Então, essa visão sistêmica de saber que somos espíritos imortais, se essa verdade estiver plenamente na nossa consciência, será que ela tem um impacto no nosso cotidiano? Será que a gente ia ficar se importando com pequenas coisas, como a gente acaba se importando muitas vezes? Pequenas coisas que eu digo são coisas que poderiam ser facilmente transcendidas, ultrapassadas, pela simples consciência de entender a dimensão de quem nós somos, espiritualmente falando. Então, é um conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que reforça constantemente, e a gente está numa caminhada para ficar plenamente consciente disso. A nossa querida, famosa lei de causa e efeito, né, que tem lá suas repercussões incríveis, extremamente libertadoras. Imagina se a gente está plenamente consciente da lei de causa e efeito, só para falar o mínimo: vítima, crítica, julgamento, julgar o outro, julgar as pessoas, julgar quem aparece na televisão. Tudo é uma relação de causa e efeito. Tudo que nos acontece tem a ver com nossas plantações passadas. Até o fato de a gente estar aqui nesse planeta tem a ver, né? Então, estar plenamente consciente da lei de causa e efeito também nos liberta de muita coisa. E se a gente estivesse plenamente consciente de que estamos assistidos o tempo todo por uma espiritualidade de luz, que nos apoia, que nos orienta, que nos incentiva ao progresso o tempo todo. Não, tudo bem, é um pouquinho clichê de novo, mas eu vou usar. Nós nunca estamos sós. Estamos sempre dentro desse amparo. Se a gente estivesse plenamente consciente disso, será que nos sentiríamos sós? Será que seríamos assolados pelo mal da depressão? Será que às vezes a gente ia ficar se sentindo desamparado porque não temos uma pessoa, especificamente uma pessoa que a gente queria ter por perto? Talvez não. Eu não sei precisar isso na experiência de cada um, individualmente. Mas imagino, fazendo uma reflexão, que se esse conhecimento está em cada célula do meu corpo, e nas minhas células espirituais, se é que eu posso dizer assim, a gente teria uma outra visão. Mas é assim mesmo, a gente está no processo gradativo. É por isso que a gente vem na casa espírita, na escola espírita, que é uma escola de vida, para transitar no ter ciência. Isso tudo que eu falei para vocês não é novidade nenhuma. Quem frequenta mais tempo a doutrina, quem já é espírita há algum tempo, está careca de saber disso. Essas três coisinhas que eu mencionei aqui. E a gente está num processo de amadurecer nossa consciência. Então, estamos aqui fazendo justamente isso. Porque essas trocas, as palestras, as leituras, elas vão trazendo conhecimento de qualidade, conhecimento que vai ajudando a libertar a nossa mente. Mas não é só isso. Muitas vezes a gente consegue expandir a nossa visão porque convive com um bom exemplo, ouviu um bom exemplo em ação. Então, quanto isso tem de impacto na nossa vida quando a gente vê uma pessoa que é um exemplo vivo de um valor nobre, por exemplo. E hoje o assunto é aceitação. Eu ainda não conceituei, ainda não falei de detalhes a respeito disso,
Mas... E a Fátima Bernardes aqui? Encontro, né? O programa dela. Teve uma entrevista lá de uma moça que passou por uma situação difícil, talvez algumas pessoas aqui tenham visto, e eu achei impactante, para dizer o mínimo, neste assunto, aceitação. Virou até tema do nosso Evangelho no Lar lá em casa, que a gente sempre leva uma coisa assim diferente, né? Temos adolescentes e jovens no nosso Evangelho no Lar, e a gente faz uma forcinha para fazer algo dinâmico. Cada dia, cada semana, uma pessoa da nossa família, inclusive a mais nova, de 14 anos, é responsável por levar o tema. Além do nosso estudo, que a gente estuda o Evangelho, leva-se um tema diferente para a gente poder debater e para fazer um processo mais dinâmico. E nesse dia era o meu tema, e eu levei esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje, que toca justamente neste assunto, aceitação, e ao mesmo tempo vai tocar nisso que eu acabei de comentar com vocês, ter consciência ou ter ciência. Podemos? Modelo linda, eu vou mostrar uma foto para você, ela tem 20 anos, é a Paola Antonini, e ela vem para contar uma história de superação incrível. Essa menina, no fim do ano passado, ela se preparava para o Réveillon, ela ia sair de Minas para passar o Réveillon em Búzios, no Rio de Janeiro, estava colocando as malas no carro, quando ela foi atropelada por um motorista que tinha bebido, e ela acabou perdendo a perna. Ela está aqui hoje com a gente. Paola, obrigada por ter vindo conversar com a gente. E ela veio acompanhada da mãe, a Diva, e do namorado dela, o Arthur. Bom dia, Arthur. Bem-vindo, viu? A Paola, ela já está usando a prótese, né? E eu queria saber como é que está a sua adaptação, porque é muito rápido, né? O acidente aconteceu no fim do ano. Nós estamos em abril, você está usando a prótese desde quando? Então, tem um mês e meio que eu estou usando a prótese e foi bem mais rápido do que eu imaginava, né? Eu achei que eu ia ficar um bom tempo de cama, mas não, foi tudo muito rápido. Eu saí do hospital, fui pra casa, aí tava com muletas e aí deixa eu colocar a prótese, eu consegui dar uns passinhos e agora eu estou em fase de adaptação. Aí estou treinando bastante, fazendo muita fisioterapia todos os dias e estamos andando, né? Daqui a pouco estamos andando bem mesmo. Não, a imagem da sua primeira caminhada é muito emocionante e assim, você teve uma... A gente olhando, parece que você teve uma facilidade de conseguir andar já no primeiro momento. Eu pedi pra gente colocar essa imagem nesse vídeo, que é muito... Esse é o seu primeiro dia com a prótese, né? Como é que você se sentiu? O que estava passando na sua cabeça ali naquele momento? Então, a minha vontade de andar era muito grande, era o que eu mais queria, eu colocar a prótese. Desde quando eu estava no hospital, eu estava pensando assim, vou colocar a prótese, que alegria vai ser poder andar de novo. E foi muito emocionante, assim, pra mim, muito bom esse momento. Era uma coisa que eu aguardava demais, e eu acho que a minha facilidade de andar veio disso, da minha vontade. Porque era tanta em poder dar os passos de novo, poder... Eu já estava caindo de muleta, no para-choque, no bar, já... Mas poder andar mesmo, largar as muletas e... voltar a vida normal, né? Nossa... É muito impressionante ouvir eu falando, né? Ela é motivadora ali, né? Eu acho que logo você vai estar dando umas palestras aí motivacionais, porque é impressionante. Eu tenho vontade de ouvir você falar. Porque você não está falando assim de uma coisinha que aconteceu pequena, né? Foi uma coisa que poderia ter transformado a sua vida tão ruim. Eu acho que ela vai acabar transformando a sua vida por uma coisa diferente do que era, mas para continuar sendo muito bom para você. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Às vezes vem uma notícia que é ruim, porque ninguém quer perder o pena, né? Não é uma coisa que ninguém deseja, lógico. Mas chegou pra gente, já veio pra mim isso, eu não tive escolha. Então eu tive uma decisão, tomar assim, vou ficar triste. Desde o primeiro momento, quando eu recebi a notícia da minha mãe, eu falei, não vou ficar triste, vou pegar isso e vou agradecer que eu tô viva, que era um acidente muito grave, poderia ter acontecido algo muito pior. Então, eu peguei algo que deveria ser ruim e tô tentando transformar no legal pra mim, tô tentando fazer coisas legais, fazer mensagens legais também para deputados, usando shorts, usando saia aí, mostrando que dá pra gente ter uma vida normal. Deixa eu ver da Diva, impressionante. Diva, ela falou ali que você precisou dar essa notícia pra sua filha. Eu tenho certeza que você estava muito feliz de tê-la viva. Ou eu tenho certeza que isso é que você teria. Mas deixa de ser muito difícil chegar e contar isso para uma menina de 20 anos. O Fátima foi difícil demais. O momento assim, mais difícil da minha vida. Eu sofri muito. E o que passava na minha cabeça?
isso, eu pedi a Deus para colocar assim, as palavras da melhor forma possível na minha boca e que ela recebesse a notícia com tranquilidade. Mas eu não sabia como ela ia receber, então eu fiquei muito tensa. Mas eu vou te falar, desde o primeiro momento que eu falei para essa menina, que eu estava feliz dela estar viva, mas que infelizmente ela tinha tido uma perda. Ela não lamentou, ela não desesperou, nada, nunca. Eu estou com ela 24 horas por dia. Ela nunca lamentou a perda dessa perna. Muito ao contrário, ela só agradece por estar viva. Ela falou, mãe, eu tenho tantos planos na minha vida. Eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Graças a Deus que eu estou viva. Isso aí a gente dá conta. Então isso me conforta, conta do meu marido, acho que ela dando força para vocês, Você se surpreendeu com a sua namorada? Pequenininha, magrinha, lindinha. Olha assim, eu acho que ela é muito frágil, né? A gente imaginava isso também, foi uma surpresa muito boa. Vocês estavam juntos na hora do acidente? A gente preferiu acordar mais cedo, né? Para não pegar um trânsito de Minas para o Rio. Aí, enfim, fomos surpreendidos. Foi que horas, Arthur? Foi por volta de 5h30 da manhã. Foi um momento muito difícil, né? A ambulância demorou muito para chegar, 50 minutos naquela situação. Você percebia que ela era muito grave, já dava para ver? Sim, ela não tinha olhado, né, para a perna, ela ficou o tempo todo bem calma, surpreendentemente muito calma. A gente nervoso, né? Teve o fato também da motorista estar lá, estava gritando muito, eu fiquei um pouco nervoso. E a Paola me acalmando, ela que estava lá, eu tinha sofrido uma contusão muscular e ela, enfim, situação muito mais grave que a minha, mas o tempo inteiro ela acalmando todo mundo, ela falou, amor, calma, fica tranquilo, liga para a ambulância, não fala com essa moça agora não, depois você resolve isso. E no meio daquela situação toda, né, então foi, enfim, desde o primeiro momento ela tirou muito bem, né, ela fez situação, a perda dela, ela fez bem que um detalhe para ela está transformando uma história que poderia ser trágica, uma história muito bonita e muito bacana viver isso com ela. Eu viajei, eu fiz um intercâmbio, então tiveram. Você deu uma fugida aí, né? Eu estudar e voltei e a gente encontrou de novo, enfim, mas a gente estava muito mais ou menos humano. Em algum momento você teve medo de, por exemplo, a sua história de amor naquele momento passar por um sustão e não vingar, não conseguir superar essa dificuldade? Não, isso não bateu na minha cabeça, porque a gente ficou muito junto, assim, esse momento todo do hospital, né? Como é que eu fiz no hospital com a gente ficou em macas, um do lado da outra, e olhando um pro outro, assim. Então, não, quando ele veio falar comigo, logo depois que eu fiquei sabendo, né, da notícia, eu liguei pra ele e falei, eu não sabia, vem pra cá. E ele falou, nossa, tô agradecendo por você estar viva, isso é nada. Então, eu sempre tive na cabeça que agora ficou muito mais forte, que a beleza é muito mais do que o físico. E a gente vê nesse momento que é realmente, que a perna é um detalhe. Olha isso, eu continuo viva, né, totalmente sã, obrigada. Mas a vida continua a mesma e tem valores muito maiores do que o físico mesmo. Agora você tem só 20 anos. De onde você acha que vem assim, essa sua força, essa sua determinação? O que te ajuda? Você acha que te ajudou nisso? Olha, eu não sei, assim, a força que veio, né, em mim logo que eu soube da notícia, eu não esperava essa reação que eu tive mesmo, muito tranquila. Acho que foi Deus, né, me dando muito apoio e me ajudando, e as pessoas à minha volta, até mesmo nas redes sociais, desde... Intencionalmente não ia deixar o vídeo todo mesmo, porque ia ser um pouquinho longo. Até onde eu achava interessante para o nosso assunto hoje foi esse ponto, esse pedaço. E posso dizer por mim, realmente fiquei bastante impactado e fiz questão de compartilhar esse exemplo. Alguém já tinha visto esse vídeo? Algumas pessoas já viram, né? E a minha filha agora está seguindo ela no Instagram. Os nossos filhos vão fazer isso, porque eles fazem parte dessa geração tecnológica, né? E eu fico tão feliz dela seguir uma pessoa assim, né? Pode seguir outras também, faz parte, isso tem a ver com a idade, mas quando você sedimenta bons exemplos e vê os seus filhos seguindo, isso como pai me gratifica bastante.
e não sei se vocês repararam, as pessoas que estavam ali, né, fazendo parte, assistindo, uma moça atriz já quase emocionada, o outro rapaz assim com uma cara meio que espantado, né? Porque espanta um pouco no primeiro momento. Principalmente quando você considera uma pessoa de 20 anos, uma pessoa que tem uma vida toda pela frente e que agora ela está limitada. Mas na percepção dela, isso é muito pequeno em relação ao todo. E às vezes eu vejo um adolescente, eu tenho um cliente de 18 anos, que ele estava sofrendo, triste, e isso não é uma piada em relação a ele. E ele estava triste e a gente trabalhou esse assunto, porque está com espinhas. E nem era tanto assim, mas na percepção dele, aquilo estava doendo muito. Inclusive estava faltando as aulas e não estava querendo se relacionar com as pessoas. Então, há uma diferença de percepção que é às vezes inata, principalmente quando a gente está falando de pessoas muito jovens. Na minha opinião, essa moça, ela tem esse saber da aceitação já num nível consciente, já está na consciência dela. Ela não só ouviu falar do tema e está tentando praticar. Eu estou tentando praticar, eu estou me aprimorando nisso até hoje. E eu não sei que tipo de situações, por exemplo, poderia me tirar do eixo e fazer com que eu, de alguma forma, não aceitasse. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou praticando. Porque quando a gente pratica um determinado conhecimento que a gente fortalece ele dentro da gente. Pois bem, e a gente vê no nosso dia a dia pessoas, além desse exemplo que eu trouxe, reclamando, se revoltando, criticando e muitas vezes se indignando com situações tão menores. Mas alguém poderia me dizer, mas e as situações maiores? Existem problemas até maiores do que esse da menina da perna? Claro que existem. Claro que existem. Eu tenho noção disso, eu tenho consciência disso. E o que a gente faz? É errado se indignar? Alguém poderia me perguntar isso, com toda razão, com todo direito. E aí eu respondo o seguinte: primeiro que eu não entro muito nesse mérito do certo e errado, mas no que é útil e o que é menos útil. Se você, diante de uma situação problemática ou difícil, ou uma pessoa difícil, isso também está dentro do nosso assunto hoje, você reage raivosamente, com desespero, ou com muita irritação, ou querendo brigar, ou às vezes até querendo se vingar porque alguém fez alguma coisa com você, certamente essa indignação, na minha percepção, é muito pouco útil, porque ela vai gerar um grande estresse na pessoa que está passando por isso. Ela vai liberar nos pensamentos dela uma energia contaminada, porque eu não sei se vocês já sabem disso, muitos devem saber, o nosso pensamento é uma energia que vai além de nós. E aqui em torno do nosso ser tem uma coisa chamada psicosfera, que é como se fosse a nossa atmosfera pessoal. Então, quando você tem pensamentos reativos e de raiva e de falta de equilíbrio, isso gera uma alteração na sua psicosfera. E se você não está jogando lixo na rua, nessa hora você está jogando lixo no sistema. E que soma-se a outro lixo que foi jogado por outra pessoa estressada, reativa, que se soma a outro, que se soma a outro. Aí daqui a pouco a gente vê no nosso planeta ainda guerra. E a gente acha que não tem nenhuma participação nisso. Quando uma pessoa entra num processo de grave irritação no trânsito, por exemplo, que é super comum, de alguma forma, no nível sistêmico, essa pessoa está contribuindo com as guerras no planeta. Porque está tudo conectado. É uma rede, é uma malha. E existe uma lei de sintonia, né? Você vibra numa frequência e essa frequência se junta com outras pessoas que estão na mesma frequência. Aí depois essa pessoa que se irrita constantemente, aí tem um acidente no trânsito. Na verdade, naquele dia ela nem estava fazendo nada. Porém, ela foi criando essa vibração ao longo do tempo, foi criando uma massa crítica de energia que ela atraiu aquele acidente. E eu poderia até dizer que ela criou aquele acidente. Bem, e se a pessoa se indigna
não concordando com uma situação. Claro, tem várias situações que a gente realmente não deve concordar. E você procura manter o seu equilíbrio. E você procura olhar aquela situação sem revolta e sem desespero. E encontra uma brecha, encontra uma oportunidade de fazer algo a respeito para solucionar aquele problema ou para amenizar aquele problema. Essa é a indignação santa. É aquela indignação que cria um movimento de resolução. Então perceberam? Indignação, sim ou não? Não se for daquele primeiro jeito. Sim, se for desse segundo jeito. E agora a gente está totalmente na essência do nosso tema. Aceitação. E algumas pessoas me dizem assim, quando eu estou conversando sobre esse tema: mas é tão difícil aceitar, né? Tem certas coisas que a gente até tenta porque tem um conhecimento, ou seja, tem ciência do assunto, porém é muito difícil. Parece coisa de gente iluminada, de guru. Tenho certeza que não. Porque na prática que a gente vai fazendo, euzinho aqui, cheio de dificuldades ainda, cheio de limitações, passo por exemplos onde eu consigo aceitar coisas que talvez em outras épocas me tirariam do equilíbrio. Recentemente bateram no meu carro paradinho, no sinal, só sinto aquele impacto forte e bati no carro da frente. Então foi aquele efeito sanfona. Gente, eu fiquei tão feliz comigo, porque não tive nem aquele pensamento de falar a palavra feia, nem isso. E eu não estou fazendo uma autopromoção, muito pelo contrário. Então, é para falar coisa difícil que eu escorrego, eu falo, mas quando eu acerto eu também falo, porque eu acho legal compartilhar os nossos acertos, para a gente não ficar também só falando que eu sou uma pessoa que ainda estou arrastando correntes pesadíssimas e tal. Não é o caso. Eu saí do carro, o senhor que tinha batido atrás de mim estava com uma cara de espanto e medo. Eu acho que eu entendo, né? Rio de Janeiro, 9 horas da manhã, rua São Francisco Xavier cheia. E eu só fiz assim um gesto, ele se acalmou um pouco, saiu do carro, conversamos alguns minutos. E eu lembro das palavras assim que eu falei: não, amigo, ele já pedindo 1000 desculpas, fica tranquilo, porque isto acontece com qualquer pessoa, pode se acalmar. Inclusive tem algum aprendizado aqui pra gente nessa história toda. Ele ficou bem espantado assim comigo, mas eu senti que eu criei um laço com ele naquela hora. E eu fiquei feliz, porque eu pude acalmá-lo. O carro da frente quase que não aconteceu nada, o senhor resolveu ir embora. E esse senhor que bateu em mim, seu Roberto, está virando meu amigo. E me liga, ele quer saber, o seguro dele está cobrindo tudo, mas ele me liga para saber como é que está o andamento. A minha esposa já entrou na sintonia, porque ela resolve melhor questões burocráticas. E aí daqui a pouco, eu acho que daqui a pouco você é amigo da família lá. Então um pequeno evento que poderia ter virado um estresse, vai por um caminho diferente, oposto. E teve aceitação ali. Tudo bem, é uma coisa pequena. Eu acredito que muitas pessoas aqui teriam a mesma reação que eu tive. Graças a Deus, o mundo está mudando. E quem busca, alcança o conhecimento elevado, o conhecimento espiritual. Agora, para aqueles, e aí eu me incluo nisso também, que em alguns momentos ainda acha difícil a aceitação, é legal ter assim, não uma norma, uma receita de bolo, mas tem alguns conhecimentos que nos ajudam. Lembra da informação de qualidade vai entrando, a gente vai expandindo a consciência até que a gente transita. Uma hora há um estalo, a gente vira a página, a gente sai do simplesmente ter ciência de uma situação e passa a ter consciência. E aí não erra mais aquilo. Aí o automático já sai a partir desse novo estado de percepção. Então eu vou falar sobre 5 tópicos. Vamos trocar aqui rapidamente, dentro do nosso tempo, melhor dizendo, esses 5 tópicos que eu acredito que facilitam, que sedimentam essa estrada para quem quer ampliar a sua capacidade de aceitação diante dos momentos difíceis. Porque aceitar o que é fácil é moleza, né? Não precisa falar nada a respeito disso. É bom, é agradável, a gente comemora, a gente sorri, a gente abraça e está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Primeiro tópico, entender o conceito. Nós fomos pessoas programadas para reagir, para brigar, para batalhar, às vezes até dentro de um conceito positivo.
pessoas determinadas, guerreiras, que não desistem. Então isso é muito bacana, eu acho isso valoroso. Porém, muitas vezes isso se confunde com uma reatividade, com uma negação, com um espírito de briga. E aí a coisa se perde um pouco, porque a aceitação que eu estou falando não é o que muita gente pensa: negligência, fraqueza, desistir, ter uma postura passiva. Não, essa aceitação é ativa. Quase que naquele exemplo eu já falei a respeito. É você entender que há um problema, há uma dificuldade, respira, mantém o seu equilíbrio e procura o que você pode fazer a respeito. Quando você começa a se engajar em algo para resolver aquela situação, já começa a mudar o seu estado de espírito. Mas quando você liga no piloto automático, na reatividade, na briga, até a palavra já fala, né? Reatividade, reação. Você está operando no piloto automático, que é diferente de você analisar, perceber e agir, ao invés de reagir. Então, o primeiro tópico fala do conceito. O que é realmente aceitação dentro desse âmbito que a gente está trabalhando? É a capacidade de receber os eventos da vida como uma sabedoria da vida. Porque se aconteceu, minha gente querida, é porque era para acontecer. Não existe essa coisa de eu estava no lugar errado na hora errada. A gente sabe que existe uma lei de causa e efeito. Então, se a gente já sabe disso, é dar aquela pausa, aqueles 5 segundos de pausa, para você perceber o que você pode fazer a respeito. Tem um exemplo muito simplesinho, mas que eu gosto. O fulano estava andando na floresta, e aí de repente caiu numa areia movediça, começou a se debater, soltou meia dúzia de palavras feias lá e começou e tal, a se desesperar. Afundou e morreu. O segundo fulano estava andando na mesma floresta, caiu na mesma areia movediça, se tocou que era uma situação grave e perigosa, deu uma respirada, pausou, não entrou no módulo automático de negação e crítica e teve uma clareza mental e viu que tinha um galho de árvore, segurou e conseguiu sair da areia movediça. Como esse exemplo pode servir para o nosso dia a dia? Porque se estamos no piloto automático, as várias areias movediças que tem por aí, relacionamento com pessoas do trabalho, ou pessoas dentro de casa, ou eventualidades que nos acontecem no dia a dia, coisas que estão fora do script, coisas que nos machucam, coisas que nos magoam, um vizinho que está falando mal de você, uma amiga que não foi tão gentil quanto você gostaria que fosse, não lhe deu atenção, o marido que está provocando algum tipo de reação, enfim, N exemplos a gente poderia dar. Se você entra no módulo automático desesperado, certamente você não vai ter a clareza de percepção para encontrar a solução. Às vezes recebe um diagnóstico difícil, eu sei que isso não é fácil, não só em relação a si, mas em relação a uma pessoa querida. Às vezes você foi, vou usar uma palavra pesada, traído. Tem várias formas de ser traído, não é só na relação afetiva não. Às vezes você descobre que tem um filho que está usando drogas. Então, você está querendo me dizer que a gente tem que aceitar isso, Anderson? Estou. A aceitação ativa sim. Porque se você partir para a reatividade e puxar os cabelos da cabeça e entrar numa de brigar violentamente com o seu filho, certamente você vai criar uma lacuna entre você e ele e você vai perder a possibilidade de influenciá-lo. Meus pais eu uso como exemplo nesse assunto. Eu não usei drogas, mas eu bebi. Adolescência, bebi até, segundo a minha percepção, mais do que seria o equilíbrio da idade. E aí chegava em casa às vezes bêbado, trocando as pernas, mais uma confissão, hein? Não estava no script essa. E todas as vezes eles falavam. Meu pai falava, minha mãe falava, mas com a sabedoria que eles adquiriram na vida, porque nem tiveram tanta oportunidade de estudo formal, eles não eram reativos em relação à minha pessoa. E hoje, eu olhando para trás,
Eu imagino que se eles tivessem sido reativos e violentos na conduta e quisessem brigar muito, provavelmente aquilo não teria me ajudado. A verdade é, falando do meu exemplo, que eu atravessei aquela fase, aquilo foi ficando meio sem graça, graças a Deus, e eu simplesmente transitei. Fui até para o caminho oposto. Hoje não bebo nada. Não é nenhum mérito ou uma crítica a quem bebe lá sua bebida socialmente, não tem nenhum problema. A questão é o exemplo dos pais, que ao invés de serem reativos, conseguiram aceitar dessa forma que eu estou dizendo, que é perceber o que eles podem fazer a respeito. E se alguém aí tem filho ou alguma pessoa da família com dificuldade e você não está aceitando, porque você acredita que se você for muito contrário àquela conduta e àquele comportamento, você está ajudando a pessoa a mudar, não é por aí. Não é por aí, porque você vai perder a relação, você vai perder o link, você vai perder a sintonia. Primeiro aceita, depois você influencia. Esse é o macete, essa é a jogada positiva. E isso eu estou falando com o outro, e tem a ver consigo também. Se você tem alguma dificuldade e você está querendo mudar essa dificuldade, e se você se critica, se condena, não se aceita, vai continuar no mesmo processo. Por quê? Porque existe uma regrinha, uma lei psicológica, e é o segundo tópico, que é a tendência da mente resistir. A mente, naturalmente, resiste àquilo que incomoda, e até tem uma lógica nisso, né? Mas a regrinha, a lei psicológica que eu estava falando, diz o seguinte, tem uma frase que é boa de guardar, porque ela rima: aquilo a que você resiste, persiste. Quando você cria uma resistência em relação a algo, aquela resistência, ela fortalece aquilo que você está resistindo. Já ouviram falar de Aikido? É uma arte marcial, né? Aikido, não, é Aikido. Essa arte marcial tem toda uma filosofia por trás, como quase todas. E essa eu gosto muito porque tem um exemplo lindo. O praticante do Aikido, ele não confronta. Se ele é agredido, ele não cria uma defesa. Ele simplesmente reconduz o movimento do adversário e faz com que a própria força do adversário faça ele ser inativo ou cair. Então, isso para mim é um exemplo muito interessante sobre o que a gente está falando, que é não resistir, que é não virar uma parede em relação a uma pessoa, a um evento que te acontece. A Madre Teresa, numa certa ocasião, ela declarou que se chamassem ela para uma passeata contra a violência, ela não participaria. As pessoas acharam estranho, né? Isso vindo da Madre Teresa, e logo a seguir ela explicou: agora, se vocês me chamarem para uma passeata a favor da paz, eu vou. Percebem a sutileza? Violência contra. Se eu sou contra, eu estou falando da violência. Eu estou levantando a bola da violência. É por isso que quando a gente assiste muita televisão sintonizada nesses canais que falam muito da violência, certamente você está colocando a sua energia ali e está favorecendo com que aquele assunto cresça ainda mais. Eu sei que isso é paradoxal e às vezes polêmico. Não, mas eu preciso me informar sobre as coisas que estão acontecendo. Informar? A gente está cansado de saber que isso existe aos montes. É só você ligar a televisão ou abrir o jornal que você vai ver quase que as mesmas notícias todo dia. E isso vira uma retroalimentação. Você se alimenta daquilo e você fornece aquela energia de volta. E o assunto cresce. Então o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se puder sintonizar em outra frequência, você está contribuindo energeticamente para que as coisas mudem. Eu sei que isso não é fácil de entrar na cabeça de algumas pessoas, porque tem todo um hábito condicionado. Mas a gente não está aqui para isso, para sair do ter ciência para ter consciência. Então a gente fala, a gente comenta, a gente repete, para que esse conhecimento vá sendo expandido cada vez mais. Falar do problema, né? Quem aqui não gosta de falar um pouquinho do seu próprio problema? Aliás, tem espaço para isso, né? Eu vivo disso. Eu sou terapeuta, as pessoas me procuram para falar dos problemas delas. Só que com a intenção de resolver. Mas pode parecer engraçado, mas não é.
Algumas pessoas chegam tão viciadas em falar do problema, que quando eu ouço, e depois eu pergunto, mas então, o que você quer? Tem uma perguntinha chave. O que você quer ao invés disso? Aí a pessoa fala assim, meio que en passant, eu quero isso, mas aí volta a falar do problema. Aí fala mais um tempo, eu permito, estou lá deixando a pessoa falar do problema, mas então, você quer resolver isso, não quer? Então você quer uma outra coisa e a gente vai trabalhar nesse sentido. Claro, é isso sim que eu quero. E depois volta a falar do problema. Aí eu preciso trazê-la para a consciência. Eu falo, olha, você está girando em círculos, dando loopings mentais, só falando do problema. Isso é um hábito que você está condicionado a ele. Aí a pessoa não percebe, não sabia que estava fazendo isso e começa a acordar ali. E eu começo a ajudá-la a acordar. Então eu queria te pedir uma permissão. Quando você estiver muito nesse módulo de falar só do problema que eu já entendi qual é, e a gente pode traçar um plano para resolver, você me permite que eu te faça um sinal? Aí a pessoa, sim, não, tudo bem, que bom que você está me orientando. E a gente começa a fazer um trabalho realmente voltado para foco na solução. Então, segundo tópico, a mente tem uma tendência a negar, a resistir, a entrar no confronto. Quando você entende racionalmente que você pode ajustar sua percepção para o foco na solução, isso começa a virar um hábito. Tanto quanto era o hábito de negar, vira o hábito agora de focar na solução. E a gente pode ensinar isso para os nossos filhos também, para as pessoas à nossa volta, que estão, falando num português claro e sem ofensas, enchendo às vezes os nossos ouvidos de muita reclamação e falando de problema o tempo todo. E aí você pode usar essa pergunta-chave, mas o que você quer ao invés disso? Teve uma que brigou comigo, como se eu não estivesse sendo sensível ao problema dela. Mas eu já tinha escutado o problema mais de uma vez. Esse foi o segundo tópico. Foco na solução nos ajuda a sair da não aceitação. Certo? Terceiro tópico, lei de causa e efeito. Eu falei que a gente está repetindo. E a gente vai falar nela de novo, rapidamente. Uma forma que eu gosto muito de falar sobre lei de causa e efeito, tem até o Ho Oponopono, não sei se vocês já conhecem, esse sistema de cura havaiano. Pode ser que um dia a gente separe esse tema só para falar disso, porque é incrível, é fantástico. Fala textualmente o que a lei de causa e efeito nos fala. Somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. 100% responsáveis não é 99% responsáveis. É 100%. Sabe por quê, gente? Porque se algo acontecesse na nossa vida e que não tivesse uma participação nossa, haveria injustiça. Deus, na sua magnanimidade, na sua sabedoria absoluta, naquele pontinho ali, naquele viés, estaria sendo injusto conosco. E acho que tá bom aqui, falando. Então, como Deus, na sua soberania, na sua onipotência, onisciência, onipresença, não comete erros, tudo que nos acontece, em algum nível profundo, muitas vezes inacessível para a nossa mente racional, tem sim a nossa participação. E eu já vejo ou ouço algumas mentes protestando, porque é comum protestar nessa coisa do 100%. Mas e a pessoa que está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada com ela, eu agi de uma forma sempre muito correta e ela me trata desse jeito? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que está dentro de você, muitas vezes de forma inconsciente, que está atraindo esta pessoa para a sua vida. Então essa é a sua forma de criar essa realidade. Então se você, só para citar um exemplo real que eu estou lembrando, se você é uma pessoa permissiva, se você é uma pessoa boazinha, no sentido pejorativo mesmo, boazinha, sabe, deixa o outro fazer tudo e tal, aí você é uma doce criatura, focada no bem, mas está permissivo demais, aí de repente você pode se conectar com uma pessoa que é meio algoz, que gosta de agredir um pouco, que te trata mal. Ou seja, como é que você está criando essa realidade? Quando você está se permitindo isso. Já ouviram aquele ditado? Para cada chinelo velho, um pé doente ou um pé descalço.
Então, ao invés de se lamentar, se sentir vítima de uma situação, porque isso é negar sinceridade. Quando algo me acontece que não é legal, que não é bacana, esse exemplo do carro foi fichinha, nem precisei pensar nisso. Mas quando é uma coisa mais chatinha, difícil, o pensamento que me ajuda demais a me liberar da reatividade é: eu sou 100% responsável por isso. Eu só não sei como exatamente eu criei essa realidade, mas fui eu, não é outro, não sou vítima de nada. E aí isso me libera para não ter aquela reatividade, colocar a boa responsabilidade em mim e investigar. E a doutrina espírita nos ensina que muitas vezes aquela situação difícil, que pode ser uma situação até grande, vem de outros tempos. E aí eu não vou saber mesmo, a não ser que eu faça terapia de regressão e tudo mais. Não condeno ninguém que faça, mas se eu sou espírita, estou aprofundando nesse conhecimento, eu nem vou precisar fazer. Eu simplesmente vou me concentrar no saber, eu vou aprofundar no meu estudo, eu vou abrir o Evangelho lá, capítulo 5, se eu não me engano, onde fala sobre as causas das aflições. Eu vou ler aquilo lá umas 200 vezes, e aí eu vou começar a assentar no meu espírito o conhecimento de que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. Mais um estágio, mais um conhecimento que liberta a nossa mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É quase como se fosse um conjunto de saberes que, se trabalharem juntos, nos ajudam a ser pessoas que conseguem praticar essa aceitação ativa. O quarto ponto, o quarto tópico que nos ajuda a aceitar é o tópico. Será que eu vou acessar os universitários? Que é a minha colinha que está aqui, ou eu vou lembrar? O quarto tópico é... Deu um pequeno branco, acontece, sabia? E aí, eu particularmente não tenho vergonha de acessar a minha colinha. Vou botar aqui o microfone. Talvez enquanto eu estou procurando, eu lembre. Quarto tópico. Se minha filha estivesse aqui agora, ela ia rir muito de mim. Deve ser a coisa que eu mais falo em casa. Eu falei isso aqui no primeiro dia, na primeira palestra que eu dei aqui no lar. Eu falei, gente, eu vou falar muito sobre isso, tá? Assim, não se incomodem não, porque esse é o assunto que eu falo todas as vezes. Engraçado, né? Ironia do destino. A vida é uma escola. E se a vida é uma escola, tudo que nos acontece são aprendizados, lições. Se esse assunto está bem resolvido e assentado dentro de você, você tem uma opção ao invés da reatividade. É a opção prática. Sabe por que eu estou trazendo esse tópico, gente? Porque é muito lindo você, assim, do alto de uma certa experiência de vida, dizer assim para o outro: fulano, você está muito reativo, você precisa aceitar mais as coisas, porque isso é bom, né? Que isso agrada a Deus, qualquer coisa parecida. Isso não tem muita funcionalidade se você não especifica mais, se você não traduz mais esses conhecimentos. Você simplesmente fica no conceito superficial. E aí, na hora H, na hora do vamos ver, lá fora, quando o bicho está pegando, quando a dificuldade realmente se apresenta na sua frente, aí você não tem aonde se segurar. Por isso que o conhecimento de qualidade, quando adentra o seu ser, vai fazendo essa diferença. Então, o quarto tópico é lembrar que nós somos aprendizes universais, aprendizes em tempo integral. Assumir isso no nível de identidade. Então, se relacionado à lei de causa e efeito eu digo eu sou 100% responsável, eu também posso usar junto com esse pensamento, eu tenho algo a aprender com essa situação. É sempre bom falar de exemplos, né? Uma vez eu estava em Saquarema com a minha esposa, eu fiz alguma coisa que ela não gostou e ela brigou comigo. Grande novidade, né? Isso acontece sempre, com frequência, acho que todos os casais. Eu acho que ela até me comparou com o pai dela: você vai acabar ficando igual ao meu pai, crítico. Eu acho que eu estava criticando uma coisa pequena.
uma coisa boba. Só que a reação dela foi intensa, assim, eu acho que na minha visão, ela não está aqui para se defender, posso falar, eu acho que foi desproporcional. Só que eu saí, falei, vou dar uma caminhada na Saquarema, era a casa da minha sogra, e para quem conhece Saquarema, lá tem uma lagoa enorme, tipo, como é o nome? Jaconé. Aí eu fui passar, dar uma passeada ali na lagoa, e eu lembro disso como se fosse hoje, meio ainda remoendo, eu estava reagindo um pouco, eu não estava na aceitação ainda. Aí quando eu parei em frente à lagoa, eu agachei, fiquei olhando a lagoa, não sei nem por que eu fiz esse gesto. E aí vi um ventinho assim, eu lembro dos detalhes. E aí, agachado, eu pensei, o que esta situação está querendo me ensinar? E quando eu fiz meio segundo de silêncio, um estalo na minha mente. Ah, é isso. Não lembro nem qual era o aprendizado agora, exatamente. Mas foi tão rico para a minha experiência, porque eu vivi na prática isso que eu estou dizendo para vocês. Quando você foca no aprendizado, você está desfocando da reatividade. Porque eu poderia falar, poxa, ela está crítica, né? Uma coisinha desse tamanho, e eu que faço tantas coisas boas, que sou um ótimo pai, que sou um ótimo marido, e isso e aquilo. Eu poderia perpetuar minha reatividade e até criar um clima meio ruim. Eu estou lembrando agora de qual foi o aprendizado. Eu acho que era esse, bem corriqueiro, de estar focando numa situação pequena e criando um caso. E aí sabe o que eu falei para ela depois, quando eu voltei para casa? Calmo, tranquilo, porque tinha entendido a questão. Chamei ela numa situação, num cantinho, fomos conversar, acho que a gente até dirigiu para algum lugar e a conversa foi no carro. Eu falei, olha, sobre aquele assunto, eu realmente entendo o porquê de você ter apontado o meu erro. E eu concordo. Até te peço desculpas. E pedir desculpas é uma coisa que resolve tanto, gente. Facilita tanto a vida do casal. E não é falsidade, assim, pedir desculpa reconhecendo que errou. E eu pude dar meu feedback para ela. Eu falei, olha, mas eu acho que a sua reação foi intensa demais, mediante ao tamanho do erro. Aí ela me deu mais uma. Mas é porque você vem repetindo esse erro. Eu falei, tá bom. Então eu vou prestar mais atenção. E nessa a gente vai fazendo o burilamento, sabe? O atrito através das relações, que é uma das maiores fontes de aprendizado do ser humano, relacionamento, porque é ali que a coisa acontece, ali é o caldeirão, a alquimia do espírito. Dizem que o alquimista, lá na mitologia, é o sujeito que transforma o que mesmo? Chumbo em ouro. Mas, numa visão mais esotérica, espiritual, o alquimista verdadeiro é aquele que transforma os próprios pensamentos de reatividade, de negatividade, em pensamentos luminosos, como pensamentos de aceitação. E a gente está chegando aqui ao fim e faltou um tópico, não sei se vocês repararam. Então eu falei de 4 e esse último tópico, se o Jorge me permitir, eu vou pedir para a gente fazer daquele jeitinho que a gente já fez aqui uma vez, de diminuir um pouquinho as luzes e fechar os olhos. Se vocês toparem também, pode ser? Para a gente falar desse 5º tópico? Então agradeço a gentileza de vocês. Então, enquanto a gente fecha os olhos, a gente se concentra um pouquinho na respiração. O ar que entra, o ar que sai. A respiração é um fenômeno da natureza. É a função fisiológica que mantém a nossa vida da maneira mais fundamental, nos alimentando de oxigênio e de prana, que é a energia cósmica, universal. Então, a cada vez que você inspira, você renova as suas energias. E quando você expira, você relaxa, solta tensões, libera aquilo que você não precisa mais, em termos de pensamento, em termos de sentimento, até mesmo em termos de sensações físicas.
Então você entra nesse ciclo de energização e relaxamento. Energização e relaxamento. Suave, tranquilo. Breves instantes onde a gente coloca a nossa atenção para dentro e tem esse momentinho na nossa intimidade, a gente com a gente mesmo. Isso, muito bem. E você pode sentir os seus pés no chão, o apoio da cadeira nas costas. Pode até perceber outros sons no ambiente, além da minha voz. E continua percebendo a sua respiração nesse ir e vir. Dizem os sábios que o universo faz esse movimento da respiração, de expansão e de recolhimento, expansão e recolhimento. E quando você começa a prestar atenção na sua respiração, é como se você estivesse entrando em sintonia com o ritmo do universo, entrando em harmonia com tudo e com todos à sua volta, simplesmente pelo fato de respirar com atenção. E agora que você já está aí na sua intimidade, no seu silêncio interno, eu vou falar sobre o quinto tópico, que nos ajuda a expandir a consciência no sentido de aceitar os desafios da vida. Aceitar daquela forma positiva, procurando a oportunidade de transformar a situação, mas se mantendo em equilíbrio, se mantendo em paz, em harmonia. E o quinto tópico é lembrarmos do fundo da nossa mente e do nosso coração que existe um poder superior que me ampara, que me guia, que me protege e que nunca, jamais me deixa só. Apesar de todas as minhas dificuldades, imagine que as minhas palavras não são as minhas palavras, são as suas palavras, vindo do fundo da sua consciência, da sua lembrança divina. Existe um poder superior que é puro amor, bondade e justiça, e que através dos seres de luz está sempre do meu lado, me incentivando ao progresso e me consolando nos momentos difíceis da vida. Existe um poder superior que nos deu um mestre de luz e de amor, que se prontificou a vir a esse mundo de provas e expiações para ser o nosso modelo e guia, mesmo sabendo que para isso teria que sofrer as maiores torturas. Ele aceitou a sua missão. Um mestre que nos deixou a sua paz, a sua misericórdia e o seu exemplo de amor e doação. E nos disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse mestre é o nosso querido amigo Jesus. E quando você estiver numa situação pequena ou grande, de dificuldade, de desafio, eleve o seu pensamento e saiba que você não está só.
saiba que existe um ser divino que pulsa vivo dentro de você, que é bondade, que é amor, que é harmonia. Lembre-se do professor maior dessa escola que nos deu tanto, o seu exemplo de amor, de aceitação, de sabedoria, e que a gente possa cada vez mais estar perto deste mestre, desse amigo, professor, médico, pai, mãe, cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo. E aí, quem sabe um dia a gente possa dizer como o nosso querido amigo Paulo de Tarso: apesar das tribulações, eu me regozijo, porque não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E a gente continua respirando por mais alguns instantes, percebendo essa harmonia que está à nossa volta. E essa harmonia é a presença de Jesus, porque Ele disse e nos afirmou com clareza: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E se Ele disse é porque é verdade, e nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, e podemos sentir a tua presença. Senhor Jesus Cristo, sois luz. Senhor Jesus Cristo, sois luz. Dominai meu pensamento, habitai minha consciência. Sinto em mim sua presença, quero ser vosso altar. Senhor Jesus Cristo, sois luz. Senhor Jesus Cristo, sois luz. Dominai meu pensamento, habitai minha consciência. Sinto em mim sua presença, quero ser vosso altar. Eu devo ser a morada da luz, do vosso fogo que é o divino resplendor. Eu devo ser a morada da luz, do vosso fogo que é o divino resplendor. Um canal puro e santo, consagrado ao amor, a Deus sobre todas as coisas, como a voz nos ensinou. Eu vos ofereço humildemente singela casa interior da minha mente. Eu vos ofereço humildemente singela casa interior da minha mente. Mora em mim, ó santa luz, que eu alcance o meu perdão. Te recebo em mim, Jesus, sois a nossa salvação. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, com seu amor, com a sua bondade, com a sua sabedoria, agora e sempre. Assim seja. Ousadia de fazer algo que eu não tenho nenhum talento para fazer, vocês perceberam isso com certeza, mas hoje eu me aceito de uma maneira que eu posso até me expor. Antigamente eu não cantava nem no karaokê da minha casa, junto com a família. Hoje eu tenho esse desprendimento. Olha, é bom a gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo no nosso coração, com amor.
Então eu queria encerrar com esse exemplo de autoaceitação. Obrigado a vocês mais uma vez e até a próxima. Fiquem com Deus.